Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Edir Machado Terapias Naturais. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente daquilo que a gente tem feito aqui no canal. A gente tem falado sobre a medicina naturalista, né? Vamos falar hoje um pouco sobre as dúvidas que o pessoal tem com relação às doses, né, dos medicamentos tradicionais ou fitoterápicos. E uma das dúvidas que o pessoal sempre me pergunta é relacionada à dosagem dos medicamentos e ao tamanho dos comprimidos, dragas, cápsulas, etc. Por exemplo, das dúvidas, né, das pessoas mais comum é com relação à dosagem e ao tamanho dos comprimidos. Por exemplo, o pessoal me pergunta assim: Pedro, mas eu estou tomando um medicamento de 50 miligramas e o comprimido é menor do que um outro que eu tomo que tem 2 miligramas no caso. Hoje, no vídeo de hoje, vamos esclarecer um pouquinho por que essas diferenças no tamanho dos comprimidos, das dragas, das cápsulas e com relação à dosagem, né? Por que das doses mais altas, doses mais baixas. A gente sabe que tem substâncias, né, que funcionam com dose mais alta e tem substâncias que funcionam com dose mais baixa. Tem uma janela terapêutica, né? Toda substância tem uma janela terapêutica. Por que é janela terapêutica? Vamos falar um pouquinho sobre isso para as pessoas não ficarem, né, confusas. Vamos imaginar, fazer uma analogia aqui para vocês entenderem, né, que é uma janela terapêutica relacionada a medicamentos. Suponhamos que você tem na sua casa uma janela que está semi-aberta e está entrando um pouquinho de sol, um pouquinho de luz solar. E você quer que entre um pouquinho mais de luz solar. Aí você abre, né, um pouquinho a janela. Quando você abre um pouquinho a janela, você dá permissão para a passagem maior de luz. Consegue entrar mais um pouquinho de luz. E quanto mais você vai abrindo a janela, mais luz vai entrando aí na sua casa, né, através da luz solar. A janela terapêutica dos medicamentos é mais ou menos a mesma coisa, né? Quanto mais você vai aumentando a dose, né, a concentração da substância, você vai aumentando a janela terapêutica. Só que chega num ponto, você tem que parar. Porque se você aumentar além, né, da janela terapêutica, a dose começa a ficar tóxica. Começa a virar, deixa de ser um medicamento e passa a ser um veneno. E abaixo da dose terapêutica, né, da janela terapêutica, a dose pode não ser suficiente para te atender, né? Por exemplo, um medicamento que vai de 0,5 a 2 miligramas. Geralmente 0,5 é a metade, né, de 1 miligrama. Então, a dose mínima é 0,5, a dose máxima é 2 miligramas. Então, você tem essa janela terapêutica, que vai entre 0,5 miligramas e 2 miligramas. Seria uma janela terapêutica, que a gente fala, né? O que é janela terapêutica? É aquilo que vai da dose mínima até a dose máxima. Além da dose máxima, o medicamento começa a ser tóxico. Ele pode te intoxicar e pode levar até a óbito, né? Dependendo da substância, dependendo da quantidade de medicação que a pessoa pode ingerir, pode levar a óbito. E abaixo da dose terapêutica, abaixo daquela dose de 0,5 que eu acabei de falar, estou dando um exemplo, tá, gente? Estou dizendo que todo medicamento tem a mesma dosagem, cada remédio é um remédio. Abaixo da dose terapêutica pode não funcionar. Ou no caso dos antibióticos, né, um grande perigo que se tem, é de você tomar uma dose abaixo da dose terapêutica e você fazer uma resistência às bactérias. E aí você vai fazer vamos dizer assim, uma hormese, né, das bactérias. É um processo de reação do organismo do ser vivo, de todos os seres vivos, com relação aos venenos que é indicado para matar, de repente, né, aquele ser que você está usando ali o antibiótico. Na realidade, o antibiótico não mata de forma direta, né, ele inibe o crescimento das bactérias, a reprodução das bactérias, e o organismo faz a cura, né, assim, o biológico faz a cura. Como o pessoal não entende assim, né, então vamos discutir isso aqui hoje, porque ficou muito longo o vídeo. Então, com relação ao tamanho dos comprimidos, a gente tem que levar em consideração algumas situações. A primeira situação é a questão dos excipientes.
O que é recipientes? Recipientes são aqueles produtos que você vê lá na bula do seu medicamento. Quando você pega a bula do seu medicamento, gente, lá tem aqueles tópicos, né, que são aquelas letrinhas que estão em negrito, que te dá ali, por exemplo, reações adversas, mecanismo de atuação do medicamento, indicações, reações adversas, etc, etc. Né? Tem vários tópicos ali. Então, logo no início da bula, você encontra ali, geralmente, o nome do princípio ativo, ou o nome da marca, por exemplo, a referência, né, ou similar, a gente fala. E depois vem o nome do princípio ativo. Depois do nome do princípio ativo, geralmente vem a indicação, ou vem os recipientes. Por que é recipiente? Vamos fazer uma analogia aqui da construção civil. Você pega, por exemplo, você vai rebocar a sua parede. Você vai usar cimento, areia e água. É a base, né? A base é esses três elementos aí. A areia e a água seria um recipiente. Seria aquilo que vai... É o veículo que a gente fala, né? Aquilo que vai preencher a massa, que vai dar enchimento para a massa. O cimento seria o princípio ativo. É aquilo que vai fazer com que a massa seque e colhe na parede, né? Fique duro na parede. Se você não usar cimento, usar só água e areia, o que vai acontecer? Você vai colocar areia na parede, a areia não vai nem parar, ela vai descer e vai virar grânulos de novo, né? Porque não tem o princípio ativo que seria o cimento. No caso dos medicamentos, mais ou menos a mesma coisa. Você tem um princípio ativo, que é o medicamento, né? É a substância que vai atuar como terapeuticamente, né, falando. E você tem os recipientes, que são aqueles produtos que são usados para preencher, para formar o comprimido, ou formar a draga, ou preencher a cápsula, que de repente você usa uma cápsula grande, falta ali alguma coisa e tal, né? Para preencher a cápsula você vai ter que utilizar ali lactose, sei lá, algumas coisas. No caso dos comprimidos, né, você tem vários recipientes. Cada comprimido, lembrando, né, tem recipientes que podem ser diferentes. Você tem o álcool isopropil, você tem cera de carnabol, etc, etc. Né? Cada comprimido tem componentes diferentes. Essas diferenças, elas podem ser em decorrência de, por exemplo, existem algumas substâncias que elas têm que ser liberadas dentro do intestino, elas não podem ser liberadas no estômago. Então você tem substâncias, né, você tem recipientes que são utilizados por esse propósito, de passar pelo estômago, né, passar pelo sistema gástrico, né, cair no intestino para ser assimilado, né, e passar para a corrente sanguínea. Não pode ser absorvido no estômago. Tá? Então tem um dos primeiros pontos, né, do tamanho aí diferente dos comprimidos, que pode ser 50 mg, pode ser maior ou menor do que um comprimido de 1 mg, por exemplo. Um dos exemplos poderia ser os recipientes. O que precisa se usar nesse comprimido como veículo para que esse comprimido ele vá para o lugar certo. Então esse é um dos primeiros pontos. Lembrando que o peso molecular de cada substância tem diferença. E a massa molecular também de cada substância também tem diferença. Então, tamanho é relacionado a peso de cada substância que é utilizado e também a massa molecular. E, de repente, você tem na química, né, nós chamamos a massa e o peso molecular, né, de mol. O que é mol? Mol é uma unidade de medida, né? Uma unidade de medida como se fosse uma dúzia, uma centena, uma dezena, uma milhar, etc. O mol é uma unidade de medida na química. O mol é 6,2 vezes 10 elevado a mais 23. Seria essa a notação científica, né, que é utilizada para o mol. E cada substância tem um peso em gramas diferente. Você pega, por exemplo, ferro. Ferro tem um peso, você vai ver lá na tabela periódica, né? Você vai comparar ali com o mol. O mol do ferro é um, o mol da água é outro, o mol do cimento, lá que tem vários componentes, é outro. O mol do cal é outro, o mol da venlafaxina, o medicamento, é outro. O mol de pirona é outro peso.
cada substância tem um peso molecular diferente. E a massa molecular também pode ser diferente. Vamos dar um exemplo aqui do algodão com chumbo. Né? Se você pegar 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, você vai ver que a massa molecular é diferente uma da outra. O algodão vai dar mais volume. O chumbo, né, por ser uma substância mais compacta, digamos assim, você tem um pedacinho pequenininho de chumbo, dá 1 kg. Para dar 1 kg de algodão, você precisa ter uma sacola grandona. Então você tem aí a diferença da massa molecular. Tá? Então, por isso, uma das causas, né, vamos dizer assim, dos comprimidos ser menor ou maior, dependendo da dose, né? No caso, não depende nem da dose, depende do recipiente. De repente, você usa um recipiente, que é aquele recipiente, e ele tem um peso, uma massa molecular grande, maior do que os outros comprimidos, que tem uma dosagem maior do que aquilo que você está usando ali. Então, essa é uma das causas. A primeira causa eu falei, né, que seria a diferença ali entre os recipientes, que um comprimido você pode absorver ele no estômago, o outro tem que ir para o intestino, etc. O outro é o peso molecular das substâncias, que são diferentes. A outra situação seria mais ou menos parecida com a primeira que eu falei, né? Aqueles comprimidos que têm aquelas siglas, o LA, etc. Né? Tem algumas siglas lá que quer dizer liberação prolongada. Então você tem uma tecnologia ali dentro que tem uma molécula, que tem uma substância, que tem um peso molecular diferente, que tem uma massa molecular diferente, e às vezes ela pode alterar o tamanho do comprimido, porque esse comprimido ele vai entrar no seu organismo e ele vai ser liberado de forma lenta. Ele vai liberar 50% e depois vai liberar o restante devagar. Entendeu? Então, já tem outros comprimidos que liberam de vez, né? Substância liberada de vez. A liberação é rápida. A outra situação seria a prensagem dos comprimidos. Existem alguns laboratórios que prensam o comprimido de uma forma que ele fique mais compacto, né? Mais menor, dá uma prensada nele e vai ficar mais compacto. E existem outros laboratórios que já têm um sistema um pouco diferente e que o comprimido não é tão prensado, não é tão comprimido ali na máquina para que ele fique menor. Por exemplo, vamos voltar lá no concreto. Quando você vai fazer um bloco de cimento, se você pegar aquela farofa que eles falam ali, né, que é o cimento e areia e água, mas de uma forma, vamos dizer assim, só úmida, né, sem molhar tanto a massa, se você compactar bastante isso, vai diminuir. Se você pegar um balde, por exemplo, né, dessa farofa, estou fazendo uma analogia que vocês entenderem mais ou menos, tá, gente? Como é que é lá a questão dos comprimidos. E se você pegar um balde dessa farofa e não prensar ela, deixar ela ali soltinha, ela vai ficar de uma forma, vai ficar de um tamanho. Mas se você compactar, bater ela ali com alguma coisa, ela vai descer, ela vai diminuir o volume. Então depende também do tamanho dos comprimidos, depende da compactação que vai ter através das máquinas, né? Que é diferente de um laboratório para outro, pode variar. Então, assim, com relação à dose, né, do remédio, nada tem a ver. Porque a gente fala assim, Cleber, mas o laboratório está me passando para trás, porque eu uso um remédio e ele tem 50, 100 miligramas, e eu uso um outro que tem 2 miligramas, e o comprimido é do mesmo tamanho, às vezes até o de 2 miligramas, né, de 2 miligramas, ele é um pouco maior do que o de 100 miligramas. Mas o que está descrito, gente, na bula do medicamento é a dose do princípio ativo, não tem nada a ver com os recipientes. Você tem que entender separado o que é recipiente, que são os veículos, né, que eu acabei de falar, e o que é o remédio, que é o princípio ativo. É como eu falei, o cimento e o concreto. Quando você vai fazer um concreto para laje, aí já é um pouco diferente, né? Você tem cimento, você tem brita, você tem areia. Quando é industrial, né, uma forma industrial, existem outros produtos que eles colocam ali,
que, vamos dizer assim, é uma substância composta, né? Tem vários princípios ativos, e tem os recipientes, que é areia, água, né? Brita, etc, que são recipientes, são produtos que são utilizados, são elementos que são utilizados para dar enchimento na laje, não vão atuar como princípio ativo. O princípio ativo ali é o cimento, e é o cimento que vai fazer com que a massa grude, né, e fique seco, e pedra. Se você colocar só areia, brita e água, não vai resolver nada, né? Você vai misturar aquilo ali, vai jogar lá, mas depois vai ficar, quando a água evaporar, por causa do calor, vai ficar aquela coisa ali tudo soltinho, não vai colar. O cimento é o princípio ativo, areia, brita, etc, né, água, são os recipientes, são aquilo que são usados para preencher. E cada caso é um caso diferente. Você tem compromissos que têm necessidade de ter uns recipientes que levam aquele princípio ativo até um local que ele deve ser absorvido. Você tem também a questão da prensagem e você tem a questão do peso molecular das substâncias que são utilizadas como recipiente. E até do princípio ativo, né? Porque o princípio ativo também varia, né? De um remédio para outro, né, de uma substância para outra, varia um mol, varia de peso, e varia também de massa molecular. Tamanho, massa molecular é uma coisa, peso molecular é outra, mas são coisas parecidas, né? Você tem, por exemplo, você tem essa planta aqui, ó, massa molecular dessa planta pode ser maior do que essa aqui, ou pode ser menor, depende do peso, né? Depende da massa, quantidade. Por exemplo, você pega uma bexiga, aquelas bolinhas que as crianças brincam, né, de encher de ar. Você encher uma bolinha daquela de ar, se você pesar ela depois de cheio, o ar ele é uma matéria. Tá? O ar tem oxigênio, tem hidrogênio, tem hidrogênio, tem várias coisas no ar, junto ali, misturado, né? Vários gases que formam o ar. Quando você enche uma bola de bexiga, ela pesa. Ela fica mais pesada. O ar tem massa. E o ar ele tem muito mais massa do que peso. Então tem diferença de uma coisa, de uma substância para outra. Se você pegar pegar uma folha dessa planta aqui, colocar dentro de uma bexiga daquela e pesar, você vai ver que um pedacinho à toa vai dar um peso maior. E para você ter ali, vamos dizer, 10 gramas, vamos supor, 10 gramas, né, de peso dentro daquela bexiga de ar, você vai ter que encher ela, né, ela ficar bem grandona. Agora, se você colocar um pedacinho dessa planta aqui, ou aqui atrás tem uma parede, né, isso tem uma parede, se você colocar um pedacinho dessa parede aqui dentro da bexiga, você vai ver que não vai precisar de uma quantidade muito grande, você vai precisar de uma quantidade menor. É o que acontece com os comprimidos. Depende muito do peso molecular, da massa de cada matéria que está sendo usada ali, de cada elemento que está sendo usado ali, tanto como veículo, condutor, que seria os recipientes, quanto do princípio ativo, que seria aquilo que é o remédio, que é o medicamento, a medicação, que tem ação terapêutica. Os outros elementos, eles também são importantes. Eles vão levar o princípio ativo até o local que deve ser levado, deve ser liberado, e vai formar o comprimido. Mas o que é o remédio ali, o que tem ação terapêutica, é o princípio ativo, não os recipientes. Então, pessoal, não faça mais confusão, tá, do tamanho dos remédios. Tem um comprimido, pode ter um comprimido de 100 miligramas, ele pode ser um pouco menor de que um comprimido de 2 miligramas. Tá? Isso tem a ver com os recipientes, a massa molecular desses recipientes e a prensagem. Tá? Depende da prensagem também. E os comprimidos têm vários formatos, né? O formato não precisa a gente falar nada aqui, porque varia, né, de laboratório para laboratório. Isso depende da forma que eles têm. No laboratório está te passando para trás, tá? Porque o comprimido é menor ou menor com relação ao tamanho. É que às vezes é necessário colocar alguns alimentos, ou prensar mais ou prensar menos. Então não tem nada a ver. De você ver ali por exemplo, você pega um comprimido de 50 miligramas, 100 miligramas, o que está descrito ali de peso, né, de peso no comprimido, é o princípio ativo, e não o total do comprimido. Se você pegar o comprimido e pesar na balança de precisão, você vai ver que está muito mais, né, mais do que 100 miligramas. Por quê?
Porque tem, além do princípio ativo, temos esses clientes ali que vão levar, são os veículos, né, que vai levar o princípio ativo para onde ele deve ser liberado. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Acredito que tenha eu solucionado um pouquinho, pelo menos, das dúvidas, né, de vocês com relação ao tamanho dos comprimidos. Espero que daqui para frente vocês não façam tanta confusão, né, com relação ao tamanho. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho, né, sobre o tamanho, né, de comprimidos, trajes, cápsulas. No caso é um pouco diferente, né, cápsula vai ser preenchido geralmente com lactose, enfim, tem outros materiais também, mas varia de laboratório para laboratório, varia de necessidade, né, tem às vezes alguns conservantes, tal, para conservar ali o princípio ativo até o prazo de validade que está descrito lá na caixa, ou na bula, em algum local lá na bula. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Para que as pessoas tenham acesso, né, a esse conhecimento aí da química, da farmácia e tal, para que não fique essa confusão, né, do tamanho dos comprimidos. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, para ajudar a gente. Deixe o seu like aí se você gostou do vídeo, né? Deixe o like aí para nos ajudar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.